Pessoal, vamos agora à aula 5, tá? Orientação a objetos. Já fechamos uma mão então de aulas dentro dessa disciplina. Nessa aula nós vamos desvendar todos os tipos que a gente pode utilizar dentro do Java. O que a gente pode fazer com tipos de determinadas categorias, por exemplo, o que eu posso fazer com tipo primitivo, o que eu posso fazer com tipo de referência. Caso os tipos primitivos não atendam às minhas necessidades, eu vou mostrar outras classes aí que posso atender, principalmente no que se refere ao armazenamento numérico. Para o final, eu deixei aqui nos slides um extrazinho aqui para a gente começar a trabalhar de maneira um pouco mais gráfica. Já não vamos entrar na parte de interface gráfica, até lá a gente tem um certo caminho a percorrer ainda, mas pelo menos para aparecer uns diálogozinhos na tela, para exibir mensagem, para o usuário entrar de informação, para selecionar opções, tá? Então a gente vai, eu coloquei isso como extra no final desta aula. E para começar ou para abrir esta aula, que eu acho uma aula muito interessante, nós vamos começar com campos e métodos estáticos. Então, dando abertura, nós vimos que até este determinado momento da disciplina, se eu quisesse, acessar ali um campo ou um método que foi definido dentro de uma classe, o que eu precisava fazer? Eu precisava instanciar o objeto daquela classe. E aí o Java, no caso, a linguagem de programação que você está utilizando orientado a objetos, vai lá na região de memória e vai alocando espaços de memória lá de acordo, se for tipada a linguagem, de acordo com os tipos dos campos. Se não for, vai ser um ponteirinho de memória para cada um dos campos que você definiu ali dentro da classe. E a partir desse momento, que eu criei aquele objeto na minha memória, tem um ponteiro apontando para ele tudo bonitinho, a gente consegue lá acessar os campos e os métodos dos objetos. Então, até esse momento, parece algo inimaginável eu conseguir acessar um campo, ou conseguir chamar um método, sem eu criar um objeto antes desse método. Mas se a gente pensar um pouco mais de calma, não é tão inimaginável assim. Por que não é tão inimaginável assim? Vou pegar um pequeno exemplo, tá? Vou pegar aqui o que a gente está acostumado a fazer com uma certa frequência aqui, que é o system.out.println, para imprimir na tela. Bom, eu falei que toda classe a gente acessa com letra, ou define ela, descreve ela com letra maiúscula. Portanto, o meu system aqui, ele é maiúsculo. Depois que a gente coloca um ponto, na frente de um objeto que a gente criou na classe, a gente pode acessar ou um atributo, ou o método do objeto. Como aqui está escrito com letra minúscula, estou supondo que pode ser um atributo ou método, mas como não tenho parênteses na frente, estou acessando um atributo desse system. E na frente eu tenho um método, porque começou com letra minúscula, tenho parênteses, então isso é um método, e eu estou conseguindo acessar esse método, que está dentro da classe system. E eu nunca criei um objeto da classe system na minha frente. Então qual foi a mágica que ocorreu aí por trás, para que eu consiga acessar um método, que provavelmente foi definido dentro de uma classe, porque eu estou colocando a classe, estou colocando os pontinhos ali bonitinho para acessar os campos ou os métodos do objeto, sem ter criado esse cara antes. Bom, para fazer isso, se a gente quiser replicar isso, ou se a gente quiser fazer isso nas nossas próprias classes, nós precisamos aí fazer uso do conceito de estático. Por que estático? O estático ele vem oposto ao dinâmico. O dinâmico é quando eu declaro lá o meu objeto, utilizo a palavra-chave new, naquele momento que ele encontrar o new, é que ele vai chegar lá e dinamicamente alocar memória para o meu objeto. Então ele só aloca memória para o objeto no momento que ele encontra o new. E o estático, em direção oposta ao dinâmico, a alocação dinâmica, ele já vai pré-criar algumas coisas em memória, mesmo que ele não tenha encontrado o new na frente. Ou seja, só do fato de existir a classe, se tiver algo estático dentro da classe, aquilo que é estático dentro da classe já será criado em memória, mesmo que em nenhum momento do meu programa eu utilize a palavra-chave reservada new. Então aí está a questão do estático versus dinâmico. Então, um membro de classe estática ele é criado automaticamente, mesmo que não seja instanciado o objeto da classe que contém aquele campo. E o membro aí, pode ser tanto campo quanto método. E a criação de um membro estático faz com que métodos e campos pertençam a uma classe, isso é importante, e não a um objeto. Se ele já é criado
só pelo fato de existir a classe, sem nem necessariamente eu ter precisado criar um objeto, isso significa que se eu não preciso criar objetos para ele existir, ele está existindo para quem? Ele está existindo para a classe. Portanto, ele vai pertencer à classe e não vai pertencer ao objeto. Tranquilo? Só para a gente começar, então, a caminhar neste sentido, eu vou fazer um pequeno teste aqui, só para a gente ver o que acontece, que eu estou colocando aqui exemplos aqui do como que a gente consegue mas ainda, né, se a gente pegar toda a ideia que eu vendi na aula 3 lá, vou criar uma forminha, a partir desse momento eu crio vários objetos dessa forminha, parecia tudo lindo, parecia tudo maravilhoso, parecia fazer muito sentido, e faz sentido, né, porque uma coisa faz sentido, que outra coisa não pode fazer sentido também, tá? E onde que entra, então, qual seria o caso que eu teria que utilizar estático? Bom, eu vejo duas abordagens aí para a gente utilizar estático, em dois momentos. Se eu tenho algo que é muito corriqueiro e eu preciso usar com muita frequência, por exemplo, né, o seu System Out.println é algo muito corriqueiro, você precisa usar com muita frequência. Então, para toda vez que você não cria o objeto System, vai lá e depois utiliza o método println, você já pode utilizar direto. Tá? Inclusive, eu coloquei até um contra-exemplo aqui no slide, falei, ó, se não fosse assim, a gente precisaria criar um objeto aqui do tipo printString, né, que é um objeto do tipo, que o out lá, ele é desse tipo aqui, do printString, e aí eu precisaria invocar, né, chamar o objeto que eu criei e chamar o método para a gente conseguir invocar, né, fazer o uso do método println. Então, como isso é algo muito corriqueiro, né, a gente chega aqui e deixa já deixa ele como estático, né, e já posso acessar esse método diretamente sem precisar criar um objeto System toda vez. Tá? A gente viu que o scanner que a gente já está usando com frequência já é um pouquinho chato de ficar fazendo isso toda vez, né, mas o System é mais frequente ainda, então ficaria um pouco chato. O outro exemplo que a gente tem aqui é da classe Math, tá? Math, ponto. Esse é o meu ponto. Tá? Sempre que dentro da classe Math eu vou ter uma série de métodos matemáticos. Tá? Eu quero a raiz quadrada. Vai ter lá o SQRT de um número. Vou colocar 4 aqui. Colocar só o salt para vocês verem. Tá? Que ele funciona. Dá um Shift F6 aqui para sair na tela. Tá? Saiu aqui o 2. Se eu colocar aqui 16, vai sair o 4. Tá? E assim por diante. Então, essa é mais um exemplo de classe que a gente pode usar com certa frequência, em vez de toda vez eu criar lá um objeto math para ir chamar para fazer um cálculo de tangente, um cálculo de número absoluto, um cálculo de raiz quadrada. Tem o poll aqui, depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais a fundo aqui para elevar um número ao outro. Enfim, tá? Para não ter que ficar fazendo isso toda vez, a gente coloca esses métodos que são bastante corriqueiros como estáticos, que aí eu já posso pegar e acessar direto esses métodos. Tá? Além dos métodos estáticos, nós temos também, tá? Só colocar opa, coloquei para fora, né, o cabeçudo. Vou colocar aqui um 2 elevado a 3. Opa, ficou ponto e vírgula aqui para dentro. Tá? Deu 8, bonitinho. Bom, então aqui está um motivo, né, para a gente usar motivos, né, para a gente usar métodos estáticos, mas o campo estático, tá? Bom, o campo estático, eu vou pegar ele fazendo uma analogia mais ou menos com o método estático. Se eu quero acessar algum valor, certo? E eu não quiser, né, para ter acesso a esse valor, ter que criar toda vez um objeto para ir recuperar o valor do atributo do objeto, obviamente, eu posso fazer com que esse campo seja estático. Então, dentro da classe Math, nós temos um exemplo também de campos estáticos. Se eu colocar aqui, ó, o Math, ponto. Meu ponto está falhando hoje, hein? Tá meio ruim. O Math, ponto. E eu colocar aqui, por exemplo, o pi, certo? Ele vai colocar o pi 3,14, eu só decoro até o 3,14, tá? Que é para você calcular, por exemplo, o perímetro ou a área de uma circunferência. Então, temos aqui o 3,14, etc. Então, se toda vez que eu quiser acessar o pi, cria um objeto matemático para ir acessar o valor do pi, ficaria um tanto quanto inviável fazer isso, certo? Temos aqui o euleriano também, que é o E, tá?
colocamos aqui, que é o 2,71 e tralalá, certo? Então temos aqui exemplos que a gente acessa valores de atributos de uma classe, que é a classe matemática, sem precisar criar essa classe. Fazendo isso, como fazemos isso? Tornando este campo estático. Tá? E tem mais um motivo para a gente usar estático. Tá? Se o estático existe para a classe, tá? Todo objeto que eu criar daquela classe vai ter o mesmo campo estático, certo? Só que o campo estático ele existe para a classe, certo? Se eu tiver uma classe, todos os objetos daquela classe apontarão, portanto, para aquele campo daquela classe. Então é uma forma de eu compartilhar um campo entre vários objetos. Bom, dado essa pequena explanação / motivação, vamos à teoria disso, tá? Para fazer essa teoria, surgiu na cabeça agora, tá? Eu vou criar aqui uma classe pessoa, tá? Uma classe muito simples. Vou colocar aqui um campo private nome. Meu ponto e vírgula também está falhando um pouquinho, tá? Private string nome, tá? Eu vou colocar aqui o private int, pode ser entidade. Entidade, dá a impressão que eu estou falando da entidade, né? Vou colocar aqui os métodos construtor, por enquanto, bonitinho, tá? Eu vou colocar, apesar de não usar, o getter e o setter, tá? Só para fazer um pequeno teste, certo? E tem aqui minha classe pessoa. Classe normal, bonitinho, como a gente já fez anteriormente. Já cansou de fazer. E aí vamos supor que fala, pô, eu quero fazer igual eu estou fazendo nesse MFI. Eu quero acessar um nome da classe pessoa, certo? Se eu chegar aqui e simplesmente colocar pessoa, ponto, colocar nome, tá? Tentar acessar, vai dar erro de compilação, certo? Se você fala assim, mas é privado, tudo bem, eu vou colocar o get nome aqui, que é o público, tá? Se eu chegar aqui e tentar acessar também, então Shift F6, executar, vai dar erro também, certo? Inclusive vai dar erro na compilação aqui. E por quê, né? Você não pode acessar um nome, certo? De uma pessoa que ainda não existe, certo? Porque não tem pessoa, não tem nada de estático dentro da pessoa, não cria pessoa. Então, para a gente, de fato, acessar o nome de uma pessoa, né? Teria que chegar aqui, pessoa P1, igual new pessoa, certo? Colocar o nome, Rafael, idade 35. Aí sim, cria a pessoa. E agora, no P1, certo? P1 é o identificador que aponta para o objeto pessoa que foi criado. Eu chego aqui e coloco, por exemplo, o getNome. Então, foi isso que nós vimos. Agora funciona perfeitamente. Mas eu quero fazer igual o System, quero fazer igual o MEF. Como é que eu faço para fazer isso daí? Bom, se você quiser fazer igual, tá? Não vai ser o caso, é apenas um exemplo fictício. Depois nós iremos fazer exemplos mais significativos. Mas enfim, tá? Se eu quiser deixar um campo ou um método estático, tá? Eu vou utilizar a palavra-chave static ao lado do método. Então, vou fazer uma classe parecida aqui com a classe matemática, tá? Mas depois eu vou voltar para a pessoa, não fiz a pessoa em vão. Tá? E aí eu quero que um campo seja estático, por exemplo, o pi. O pi meu eu vou fazer só 3,14, tá? Para não ter que procurar de novo. Então, tenho lá, vamos supor que eu tenho o meu pi, tá? Double pi. Se eu quero acessar de qualquer lugar, por exemplo, eu vou colocar que ele é público. Tá? Então vai ficar public double p. Mas lá o p estava escrito com letra maiúscula, certo? P e o e eles estavam escritos com letra maiúscula. Você falou que campo se escreve com letra minúscula. É porque eles eram finais, tá? Final significa que eu não posso alterar o valor. Então se você quer que algo seja final, você coloca final, tá? Double p. Meu ponto e vírgula está falhando novamente. Só que aqui eu já vou ter que, né, se eu estou criando, já tem que definir um valor final para ele, que vai ser o 3.14. Ok? Então, nós temos aqui. Se não quiser usar o final, tá? Só porque a gente não aprendeu esse conceito ainda, eu vou colocar aqui double p. Se quiser inicializar no construtor, pode inicializar, mas vou deixar dessa forma de maneira mais simples. Ok? Apenas dessa forma, né, se eu vier aqui na minha aula 5 e tentar colocar aqui, ó, matemática, ponto, apertar o ponto, não está aparecendo absolutamente nada. Apareceu um complemento que é uma classe, apenas uma classe, é matemática, mas não tem nada dentro dela.
Tá? Agora, se eu falar o seguinte, você, querido Double P, você é estático agora. Tá? Estático significa, ó, meu programa, ele vai criar o Pi em memória, certo? Dentro da classe matemática, mesmo que ninguém instanciar a classe matemática. Então, só de carregar meu programa, ele vai listar as classes do meu programa, vai ver, opa, tem um campo estático aqui, já vai deixar aquele campinho criado. Tendo esse campinho já criado, o que nós vamos fazer? Nós vamos, já que ele é um campo de classe, por meio da classe, eu vou colocar o ponto, tá? E aí sim, ó, ele já está aparecendo para mim, o Pi aqui na tela, certo? Então, se eu pegar e imprimir esse cara aqui, 3,14 bonitinho funcionando. Certo? Então, criamos um campo estático. Ele já existe para a classe. Se ele existindo para a classe, eu já posso acessar ele diretamente pela classe. Eu não precisei criar ele antes. Tá? E o mesmo vale para métodos estáticos. Então, se eu vier aqui na minha classe matemática, certo? E criar um quadrado aqui, então vou colocar um public, um calcula quadrado, por exemplo. Tá? Vou receber um número, double número. E aí, eu vou retornar simplesmente, return número vezes número. Isso é a minha função de quadrado bem simples. Como eu estou recebendo um double, vou retornar um double também. Certo? Calcula quadrado bonitinho. Só que, novamente, ó, se eu vier aqui na minha aula 5, deixa eu aproveitar, fechar essas outras aulas aqui. Se eu vier aqui na minha aula 5, colocar matemática ponto, apenas está aparecendo o Pi, que é algo que foi criado estaticamente e para a classe matemática. Aí, novamente, se eu vier aqui ao lado do método, static public double calcula quadrado, ou seja, esse método é estático. Ele existe, tá, para a classe matemática, mesmo sem ninguém criar um objeto da classe matemática. E agora eu vier aqui, colocar um ponto, olha, o calcula quadrado está aparecendo. E neste momento, se eu colocar aqui, colocar o número mais simples, né, 5, só para a gente ver que ele está calculando bonitinho, temos aqui o resultado do nosso calcula quadrado de 5, que é exatamente o 25. Ok? Bom, o que mais que eu falei também? Eu falei, olha, quando a gente está criando, por exemplo, um campo, né, de classe, ele vai ser compartilhado por todos os objetos daquela classe. Vamos ver então. Se eu chegar aqui, ó, na minha classe pessoa, eu vou criar um campo aqui, ó, private string descritor. Ou pode ser public, tá? Pode ser public. Public string descritor. Só para facilitar a nossa vida. E aqui no meu construtor eu vou falar o seguinte, ó. Descritor. Descritor vai ser igual. Esta é uma classe para armazenar pessoas. Certo? Beleza, ó. Se eu vier aqui na minha aula, tá? Eu criei a pessoa P1. Se eu colocar P1 ponto, tá vendo que o descritor ele está aparecendo ali para mim, certo? Vamos colocar aqui P1 descritor. Eu vou colocar aqui, ó, P2. Vou colocar aqui Ricardo. Vou colocar aqui 45. E vou colocar um print agora, ó, do P2 descritor também, certo? Vou dar um Shift F6. Perceba que para os dois, P1 descritor e para o P2 descritor, apareceu esta uma classe para armazenar pessoas. Só que aqui tem um truque, tá? Essa pessoa aqui que eu fiz, esse string descritor, olha, ele está sendo criado dinamicamente junto com a minha pessoa. Portanto, tá, como eu deixei ele público só para facilitar, se eu vier aqui na minha aula 5, tá, e colocar P1 ponto descritor, alterar o descritor dele, né? Eu vou falar aqui, ó, teste descritor, e fizer agora o mesmo processo, né? Olha, cada descritor ficou, obviamente, com o seu valor. Por quê? Não foi estático que eu fiz dinâmico. E se eu pegar e mudar isso para estático? Tá? Vamos ver qual que vai ser a diferença. Ó. Se eu chegar aqui, então, colocar, ó, public, static, public, string, descritor, certo? Só que agora, esse carinha aqui, eu vou posicionar ele um pouquinho para baixo. Tá? Por quê? Porque dentro do P2, né, eu altero o meu descritor. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, em vez de colocar esse descritor aqui,
Eu já vou fazer a atribuição direta aqui, já que ele existe para a classe, né? Faz até mais sentido eu fazer dessa forma. Estou replicando aqui o meu conceito, só que agora ó, ficou teste descritor para ambos, tá? Mas eu só estou alterando o descritor do P1, só que perceba que esse descritor que está dentro do P1 é o mesmo descritor que está dentro do P2, será o mesmo descritor que vai estar dentro do P3 e assim por diante, porque todos eles apontam para o mesmo descritor, certo? É para a classe, esse descritor é 1 para a classe e todos os objetos derivados daquela classe apontarão para ele também, certo? Uma prática muito comum aqui desse descritor ou de campo estático, tá? Além de armazenar um valor que vai ser compartilhado por todos os objetos, é fazer um contador, tá? Então posso colocar aqui ó, private int contador, só que eu vou colocar ele como estático, vai existir um por classe, opa, perdão, contador vai ser igual a 0, tá? E aqui eu vou, questão de legibilidade, né? Vou colocar aqui campos estáticos, vou colocar aqui campos dinâmicos, tá? E aqui, vou deixar aqui o campo dinâmico para o objeto, e aqui no campo estático, eu vou falar que ele é para a classe, okay? Só para organizar bonitinho. E aí, toda vez que eu criar um objeto do tipo pessoa, eu vou colocar um contador, mais, certo? Vou aqui na minha aula 5, vou criar algumas pessoas. Carlos, Ronaldo, Juliano, opa. Obviamente que eu tenho que alterar os descritores deles, né? P3, P4, tudo bonitinho. 50, 55, unidades meramente fictícias, tá, gente? E ao final, eu vou colocar um salt e vou colocar acessar direto, posso acessar pelo objeto, né? Porque todo objeto vai ter, mas vamos acessar pela própria classe pessoa. Coloquei privado, deixa eu colocar público. Falei e escrevi, né? Por enquanto, depois eu vou fazer algumas nuances do que acontece se ele for privado. Pessoa, contador, vou dar um Shift F6, tem aqui o número 4, exatamente o número de objetos que eu criei. Perceba que esse contador aqui, ele existe para a classe, certo? Está aqui como estático. E cada vez que eu crio um objeto dessa classe, eu fui nesse campo da classe e dei um mais nele, tá? Como ele começou com 0, que eu criei o primeiro objeto, 0 mais virou 1, então criei o primeiro objeto, fiquei com 1, criei o segundo objeto, vou para 2, criei o terceiro objeto, vou para 3, e assim por diante. Portanto, eu tenho um contador aí de quantos objetos eu vou criando para cada classe, pelo fato de eu ter um campo estático, tá? E existir um único para a classe. Tudo bem? Bom, o que acontece se ao invés desse contador aqui, ele ser público para acessar dessa maneira aqui, ele for privado, tá? Então vou colocar aqui private, tá? Alterando ele como privado, eu já não consigo acessar ele diretamente. Bom, você falou, tem um método, posso fazer um get para ele, né? Então vamos lá, vou colocar aqui public get contador, e aí eu vou dar um return, tá? Perceba que se usar this.contador vai dar problema, tá? Porque this se refere a este objeto. Isso daí não é campo de objeto, tá? Isso daí é campo de classe. Portanto, nós não vamos utilizar o this aqui, certo? Vai ser só o contador. E eu vou colocar aqui o return int contador. Ok? E aqui no meu main, novamente, vou alterá-lo para adequar a nossa nova informação. Get contador. Agora sim, vou rodar minha aplicação. Opa, que deu erro. Tá, qual que foi o erro aqui? Esqueci de colocar static, eu já vou explicar esse erro também, né? Mas de qualquer forma, ó, eu esqueci de colocar static public get contador. Agora sim, F6, temos aqui o nosso resultado como tínhamos anteriormente, certo? Bom, qual foi o problema que pode ocorrer aqui com essa mistura aqui de estático, dinâmico, etc. Bom, o primeiro problema que pode acontecer é o seguinte, ó, se eu tiver
um cara que não é estático, certo? Tirei o estático do contador. Salvei, o programa 5 aqui continuou funcionando, minha aula 5, perdão, continuou funcionando normalmente. Mas a minha pessoa, ó, bugou. Por que que bugou? Tá vendo que ele tá colocando um erro aqui? O que que é esse erro? Ó, tá dando não static variable, contador, não pode ser referenciada num contexto estático. Tá falando o seguinte, você tem algo que não é estático, que é dinâmico, e você está tentando acessar algo que é estático. Traduzindo isso, o getContador, ele já vai ser criado, ou você pode invocar ele, independente se você criou a classe pessoa ou não, correto? Então já pré-existe, sem a classe pessoa ter sido criada. Mas o meu contador agora, ele não é estático. Se ele não é estático, ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, ele só vai existir no momento em que a classe pessoa for criada, ou o objeto da classe pessoa for criada, e por objeto ainda, certo? Beleza, vamos esquecer esse por objeto, que não vai atrapalhar na nossa conta. Se eu posso acessar algo, certo? De qualquer ponto do meu código, sem garantir que aquela classe tenha sido criada, com o objeto daquela classe tenha sido criado, e aqui esse contador, ele só vai existir se eu criar um objeto daquela classe. Perceba a incompatibilidade? Como que eu posso acessar algo que ainda não foi criado, apesar desse cara aqui ser estático? Então, qual que vai ser a incompatibilidade aqui? Vamos pensar num simples caso, certo? Supor que eu comente todos esses caras aqui. Ou, enfim, posso apagar que eu tenho Ctrl Z. Comentei todos esses caras, ó. Pessoa getContador, ok, getContador é estático. Ele existe sem eu ter criado nenhum objeto da classe pessoa. Só que dentro desse cara eu tenho um contador. Esse contador não existe ainda, porque ele é dinâmico. Ele só vai existir se houver um objeto daquela classe. E eu só vou poder, inclusive, acessar daquele objeto. Então, pode ser que dê, pode ser não, né? Vai dar esse erro. Se você tiver algo que é estático, e você, dentro desse algo que é estático, você fizer uso de algo que não é estático. Aí você vai ter esse problema, ok? O mesmo vale, tá? Fazer uma pausa, deixa eu só voltar aqui para o meu estático, para ele parar de dar problema. Certo? Agora parou de dar problema, se eu colocar aqui ele vai ser 0, tudo bonitinho. O mesmo vale se eu estou trabalhando com métodos aqui na minha classe principal. Por quê? Ora. Tá vendo esse static aqui? Tá? A palavra static. Então, quer dizer que o meu método main, ele é estático. Por que que ele é estático? Ora, minha máquina virtual, a hora que eu passei lá para o Java, aula 5, né, .class dele, obviamente, ele tem que ser capaz de acessar esse método main, mesmo que ninguém em algum momento tenha criado a aula 5, certo? Eu não criei nenhum objeto da aula 5 e eu consigo acessar o main dela. Por que que eu consigo acessar? Porque ele já existe para a aula 5, mesmo sem ninguém tendo criado aquele objeto da aula 5, certo? Beleza. Dado isso, tá? Vamos supor que eu tenha alguma função aqui, imprime string, pode ser, tá? Vou ter alguma função aqui, a gente sabe como que é criar função ou método, né? Public, void, porque não vai retornar nada na tela, imprime string, certo? Aí eu vou passar uma string str aqui, e aqui dentro desse método vou chamar um salt e str. Bem simples, bem básico, tá? E bem para cara de exemplo. Mas, e aí, de repente, né, aqui no meu programa principal, eu vou chamar lá o imprime string, eu vou passar imprime string PO para mim na tela. Muito simples, muito intuitivo, mas vai dar problema. Por que que vai dar problema? Porque o meu main, ele é estático, certo? Ele existe, dependente se alguém criou o objeto da aula 5 ou não. Esse imprime string, ele é estático? Não, ele só vai existir quando se alguém criasse um objeto da aula 5 e invocasse ele por meio do objeto criado. Portanto, a hora que eu estou invocando este main aqui, nesse imprime string na aula 5, não existe esse imprime string, tá? Ele foi definido, ele está definido, mas ele não existe, tá? Porque ninguém criou o objeto da aula 5 e eu também não estou invocando ele por meio da aula 5. Se eu quiser que ele já exista para eu poder fazer uso dele, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que ele seja estático também. Agora, esse imprime string, ele já existe. Meu main já existe, todo mundo que eu estou fazendo uso dentro do main aqui existe, parou o problema. E agora eu consigo imprimir na tela. Tudo bem, pessoal? Conceito, portanto, do estático e dinâmico, tá? Então aqui ao longo da aula, para ver se eu não esqueci nada, ó, coloquei a observação aqui, ó. Um método estático só pode chamar outro método estático se ele também for estático. Coloquei aqui alguns exemplinhos para vocês verem nos slides.
Tá? E faltou aqui aparecer ou apresentar para vocês uma classe estática que a gente vai utilizar com muita frequência, que é a classe matemática. Obviamente, vocês podem entrar dentro do Google Docs, tá? E se deleitar aí com os trocentos métodos que existem dentro da classe matemática. Aqui eu deixei, vamos dizer assim, os mais corriqueiros, tá? O ABS, que é para você retornar números absolutos. Então, eu vou apagar esse cara aqui. Vou fazer alguns exemplos para vocês verem. Ó. Salt, se eu colocar aqui math ABS, com math, né, já que eu estou falando em inglês, colocar menos 5, imprimir na tela, ele vai voltar 5. O Sail, tá, se eu colocar 5.3, colocar math.sail e rodar na tela, ele vai retornar 6. O Sail é de teto, né, então ele arredonda para o teto, para cima. Tá? Então 5.3 vai arredondar para cima, que é o 6. Cosseno, tá, se você quiser calcular o ângulo cosseno, dado que você deu o radianos, né, que o cosseno ele varia entre 0 e 1, você passa o valor em radianos, ele vai retornar o cosseno. Função exponencial, né, pega o número euleriano e eleva a x, né, o x é que você vai passar entre parâmetros, muito utilizado quando você quer calcular a distribuição normal, ou probabilidade, né, distribuição de probabilidade dentro de uma distribuição normal. Logaritmo, tá, logaritmo natural na base e, logaritmo na base 10, log 10. O máximo entre dois números, o mínimo entre dois números, elevado, né, se você quer x elevado a y, então, por exemplo, 2 elevado a 4, math.poll, 2 elevado a 4, 2,4, perdão, acho que a gente fez 6, temos aqui o 16, raiz quadrada, né? Se quiser raiz quadrada, por exemplo, de 16, que é o 4, então 16. Temos o SQRT. E temos aqui o valor 4. Ok? Então eu deixei aqui alguns exemplinhos, vamos dizer assim, das mais utilizadas ou mais interessantes. Também coloquei vários exemplinhos nos slides. O campo estático, tá? A gente coloca o static, aí pode ser antes do privado ou depois do privado, aí nessa ordem, tá? Aqui nos exemplos eu coloquei antes. Tá? Pode ser antes ou depois. Por padrão, tá? Inclusive eu coloquei antes na hora que eu estava fazendo os slides, a gente viu que funciona, né? Mas por padrão, vamos tentar deixar o campo estático depois, que aí fica até condizente com o que a gente vê no nosso método main, public static void main, tá? Então normalmente a gente coloca depois o modificador de acesso e antes do tipo do campo, tá? Manipulação de campos estáticos, a mesma coisa, como se fosse um campo normal. Se for privado, com getSet, se for público, com ponto. Foi isso que a gente fez na aula. Observação do campo, não é criado uma cópia, é criado um único campo por classe, todos os objetos compartilham aquela cópia. Aqui eu fiz um exemplo criando a quantidade de pessoas, certo? E aqui, o que a gente vai fazer depois? Eu coloquei um outro exemplo muito interessante que a gente vai usar no projeto banco. Tá? Vamos supor que lá no meu banco estou fazendo algum processo de atualização e eu não quero que nenhum cliente mexa na sua conta. Vou calcular imposto que o cliente deve pagar, vou calcular a rentabilidade do cliente, enfim, vou calcular, dividir o lucro, né, do meu banco de acordo com o saldo daquele momento do cliente na conta. Por algum motivo eu quero bloquear, fazer que o cliente não altere o saldo da sua conta. E aí, nessa situação, o que eu posso fazer? Eu posso criar um campo estático, a gente vai implementar isso mais para frente, que é o permite movimentação, e aí, enquanto for true, toda vez que eu for sacar e depositar, eu verifico se esse permite movimentação tá legal. Tá? Se tiver, tá legal, tá true. Se tiver, eu faço a movimentação. Se não tiver, eu não faço a movimentação. Só que perceba o seguinte detalhe. Esse permite movimentação é estático, ele pode valer para qualquer conta que eu criar. Então, se eu tiver 1 milhão de contas no meu banco, a hora que eu alterar esse campo estático, eu estou alterando o permite movimentação para 1 milhão de contas. E eu bloqueio todas as contas de uma única vez. Tá? Aqui um uso interessante que eu coloquei aqui do campo estático. Coloquei aqui o exemplo da classe math, o Pi e o E. E aqui eu coloquei que normalmente você libera esse campo estático, da forma como está liberado na classe matemática, quando ele for final, certo? Então o público, ele é público, que eu consegui acessar direto, né? Ele é estático, esses dois números, ele é final porque eu não consigo chegar lá e alterar o Pi ou o E. Então a gente deixa público lá para o usuário acessar direto, mas não deixa ele alterar. Então para isso a gente pode utilizar o final, ok? Coloquei aqui exemplos, também utilizando o Pi e o número euleriano.
Observações. Eu só posso, né, chamar algo dentro de um contexto estático que seja estático também. Coloquei o exemplo do main. Para finalizar. Ok? Que o exemplo de eu tentar acessar um campo que não seja estático. Também fiz esse exemplo na aula. E com isso matamos essa parte aqui dos campos e métodos estáticos. Depois iremos para tipos primitivos e tipos por referência. Então até lá.